E convidamos para essa conversa a cientista política, doutora Priscila Lapa. Bom dia, doutora. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. É uma alegria enorme estar aqui de novo nessa sexta-feira, podendo debater com vocês esses fatos políticos, né? Sobretudo nesse momento de decisão, de escolha de uma campanha presidencial. Professor Sandro Prado, doutor economista Sandro Prado, é um prazer voltar a falar com o senhor. Bom dia. Bom dia, Cristiano, bom dia, Priscila, bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui realmente conversando, batendo um papo leve com vocês, que eu adoro. E nós estamos aí bastante empolgados, né? Porque agora faltam apenas 30 dias para as eleições. Sem dúvida. Doutora Priscila Lapa, e esses números do Datafolha, meio que estabilizados, né? O Lula oscilando, o que é que a gente pode destacar de novidade com relação aos números apresentados pela pesquisa de ontem? É interessante, Cristiano, essa pesquisa ontem ela gerou uma certa expectativa, né? O pessoal que acompanha, que além da população em geral, mas as pessoas que acompanham esses números, muito curiosos em saber se o Datafolha conseguiria captar algum tipo de mudança na trajetória das campanhas conforme vem sendo estabelecido até o momento. O que a gente pode dizer da pesquisa Datafolha? Não tem fato novo, não na pesquisa, né? Mas não tem fato novo na sociedade e nas campanhas. Quer dizer, até tem. O que é que eu poderia destacar como fato novo, mas que repercute muito mais com esse fenômeno das bolhas, que é essa questão da reportagem que fez uma investigação sobre o patrimônio da família Bolsonaro e identificou a compra de imóveis com recurso chamado dinheiro vivo, né, o que é muito atípico geralmente nessa área, né, dificilmente quem acompanha, né, o mercado imobiliário, quem já comprou e vendeu um imóvel sabe como é difícil a aquisição de um imóvel em dinheiro vivo. Claro que ainda tem todo um percurso investigativo a ser feito, aqui ninguém está gravando opinião sobre nada, estou me referindo a um fato de uma reportagem que fez uma investigação sobre esse aspecto, e esse tipo de fato tem sim um potencial gerador de crise de imagem para candidatos. E aí eu não estou me referindo especificamente ao presidente Bolsonaro, né? A gente analisando que em conjunturas eleitorais e campanhas, numa proximidade já do pleito, quando vem esse tipo de denúncia e ele encontra fundamentos, ele encontra uma certa sustentação, isso tem potencial para desencadear uma crise, que parece que não é o que ocorreu até o momento. A gente não sabe dizer também até que ponto a pesquisa conseguiria captar isso de forma imediata. O fato é que esse tema, esse assunto, ele repercutiu durante a semana nas redes sociais, né? Enfim, da mesma forma que outros temas, os apoiadores dizendo que não faz sentido nenhum, os oposicionistas mostrando isso como uma evidência de fragilidade desse discurso do presidente de combate à corrupção, mas isso ainda não ficou evidenciado pela pesquisa Datafolha. Fora esse aspecto, teve o debate na Band, que, diga-se de passagem, teve uma audiência significativa. Isso é muito importante de observar, né? Isso a gente, como cientista político, sempre falava, debatia na academia a apatia do eleitor brasileiro, um eleitor que só chegava para prestar atenção em política no dia da eleição, praticamente, e depois ele se retirava de cena. E o que era considerado muito ruim para a democracia. Agora a gente consegue observar uma maior presença das pessoas no debate público, nesse debate todo, e o fato de, num domingo à noite, as pessoas terem parado para assistir um debate presidencial, isso foi muito interessante, como uma espécie de indicador de amadurecimento de cidadania política, as pessoas interessadas, de fato, em consumir informação política para poder tomar o seu posicionamento. Eu acho isso acertado, eu acho isso positivo, e a pesquisa Datafolha, de certa forma, captou essa estabilidade, né? Aquela história, ninguém ganhou, ninguém venceu o debate. Um debate sozinho não tem essa potência. Eu acho que isso fica evidenciado também, e que não é o debate que decide, o debate contribui, ele alimenta, né, essa agenda eleitoral. Desde 1989, nenhum candidato que estava na frente das pesquisas perdeu a eleição. Ou seja, de 89 para cá, todos os candidatos que estavam liderando as pesquisas venceram. Isso é uma tendência que deve permanecer, doutora? Assim, eu diria que a gente... pesquisa tem muito isso, né, de tendências, né, assim, eu acho que o que é mais decisivo é a gente observar essa tendência. O que a gente pode dizer é que a avaliação, e aí juntando todos, agregando, digamos assim, a percepção geral de todas as pesquisas, e o Datafolha confirma, o que a gente pode falar
de uma tendência de melhora da avaliação do governo Bolsonaro, da imagem do presidente, junto a alguns segmentos do eleitorado, da sociedade, e isso pode ser algo decisivo para as intenções de voto dele. Isso, no momento, ainda não se reverteu de forma significativa, não houve essa conversão, mas existe uma curva, e essas curvas elas falam muito em levantamentos eleitorais. A estabilidade do presidente Lula, com oscilação, aí, uma pequena oscilação, mas que dentro ainda dos limites da considerada margem de erro, ela também é esperada, como a gente tem dito. Assim, você pegar um candidato de oposição, qual é o discurso que sustenta uma candidatura de oposição? É a crise, os dados negativos, e a gente não tem tido novos fatos que possam vir a alimentar esse sentimento de crise. Então, a tendência é que ou haja um declínio das intenções de voto do oposicionista, diante de uma recuperação de avaliação e popularidade do incumbente, ou então estabilidade. O que a gente percebe nesse momento é que nenhum fato colocado da conjuntura foi suficiente nem para derreter as intenções de voto de Lula de forma significativa, mas, por outro lado, tem essa curva de avaliação positiva de Bolsonaro se mantendo uma curva ascendente, ainda que discreta, não é avassaladora, mas é uma curva ascendente, que, se isso for potencializado pelas estratégias eleitorais, pode levá-lo a encostar ou até passar, levando em conta também a variável tempo. É preciso a gente entender que falta pouco tempo e essas estratégias, se elas tiverem que funcionar, elas precisam ser intensificadas. Professor Sandro Prado, como é que o senhor analisa os números dessa pesquisa Datafolha? E tem uma pergunta curiosa do ouvinte, na verdade uma afirmação, que eu também fiquei pensando, imaginando. O presidente Jair Bolsonaro, ele passou boa parte do seu governo afirmando que não tinha como mexer na política de preços da Petrobras, que não tinha como baixar o preço do combustível, que ele não podia fazer nada. Às vésperas da campanha, ontem, indo ao Recife, vi o combustível a R$ 4,94, né? E já chegou a R$ 7,25, até mais que isso, em Petrolina, mais de R$ 8,00. E de uma hora para outra, depois da mudança do último presidente da Petrobras, o combustível baixou. E, afinal, o governo poderia ou não ter feito isso antes, professor Sandro? Bom dia novamente, Bassan. Vamos então aí inicialmente à pesquisa, né? Eu acho que é importante a sociedade entender que uma pesquisa é algo feito de uma maneira extremamente séria, né? Não às vezes como alguns candidatos colocam, principalmente quem está perdendo a pesquisa, quer falar que a pesquisa não tem credibilidade. Essa pesquisa ela foi encerrada ontem, ou seja, ela captura dados bastante recentes devido a todas as questões tecnológicas hoje existentes. Elas podem ser divulgadas de uma forma bastante rápida. Então, é uma pesquisa muito nova, é uma pesquisa feita com uma grande amostra representativa de todo o universo, né? Foram quase 6.000 pessoas que responderam à pesquisa do Datafolha e, como bem colocado pela doutora Priscila, houve praticamente uma imobilidade na intenção de votos. Essa pesquisa ela é colocada para o grande público de uma maneira geral. A gente sabe que tem aí essas margens de erros estatística, ou seja, quando se fala 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, ou 3 pontos para mais, 3 pontos para menos, foi exatamente o que aconteceu na variabilidade de alguns candidatos. Eu posso evidenciar que os candidatos nanicos, digamos assim, que foi o Janones, por exemplo, ele sai da pesquisa e consegue transferir parte dos seus eleitores para Lula. No entanto, devido à visibilidade de 2 concorrentes que estavam aí mais fracos, que é o caso de Simone e de Ciro, eles conseguiram, dentro da margem de erro, um pequeno crescimento que era esperado devido à grande visibilidade e tornar-se conhecido pela população. Mas quando a gente vê pesquisas também, há uma segmentação, há uma fragmentação desses dados por tipos de pessoas. E dentro dessa segmentação, o que eu queria evidenciar são das pessoas que recebem do programa de transferência de renda Bolsa Família, rebatizado agora por Auxílio Brasil. Ou seja, uma das estratégias político-eleitorais do atual presidente da República na economia é justamente o incremento do Auxílio Brasil.
Então, nós vimos recentemente tanto um número maior de famílias receberem, hoje passa de 21 milhões o número de famílias que recebem o Auxílio Brasil, e também a gente viu aí o valor que era muito pequenininho durante os 3 anos do governo Bolsonaro, passar para nos últimos 6 meses, às vezes de famílias que recebiam R$80 para R$600, ou seja, um aumento muito grande. Porém, essas famílias, segundo a pesquisa, perceberam que isso era uma estratégia político-eleitoral. Ou seja, no momento que foi feito isso, imaginavam que Bolsonaro cresceria muito nesse segmento, como agora sendo a pessoa que vai dar os R$600 para a população brasileira, já que é mais ou menos isso que fica no consciente das pessoas, que é o presidente que está dando dinheiro. Claro que não é assim, mas as pessoas imaginam, nossa, quer dizer que agora nós estamos recebendo muito dinheiro. E não estão recebendo, né, os 600, agora todo mundo recebe. Não é o governo que dá, mas isso não mudou. Lula ainda continua campeão dentro desse segmento de mercado, ele continua muito bem nesse segmento, e Bolsonaro não conseguiu crescer entre essa população que recebe o Auxílio Brasil. E uma outra estratégia, então, aí feito pelo presidente da República, foi justamente intervir na Petrobras. Ele disse que não interviria, e claramente, quando ele colocou o novo presidente aí às vésperas da eleição, ele tinha uma missão bem clara: reduzir o preço da gasolina, principalmente, para que tivesse efeito na inflação, para que se desse aí um bálsamo na economia e as pessoas imaginassem que tudo estava resolvido e que o governo estaria muito bem na economia, para aumentar a popularidade por questões político-eleitorais. Então, são muitas estratégias utilizadas, tanto pelo presidente Bolsonaro, como presidente Lula, como por todos os candidatos, na tentativa de agradar, né, o eleitor às vésperas aí da votação. Doutora Priscila Lapa, essa oscilação de Lula, de 2 pontos, de 47 para 45, é normal? Esse crescimento de Simone Tebet de 3 pontos pode evoluir ainda mais? Ela tem potencial para subir ainda mais? Ou que isso já está definido, essa polarização de Lula e Bolsonaro já é algo concreto e a terceira via dificilmente vai conseguir chegar? Veja, eu acredito que essa polarização está consolidada, sim. Não há, a não ser que existam fatores muito extraordinários para desfazer essa polarização. Mas essa não é uma polarização que começou ontem ou até ontem. É algo que vem sendo detectado pelas pesquisas desde que se começou a falar de eleição presidencial no Brasil, ou seja, desde o fim da última eleição, né? A gente nunca parou de falar desse assunto. Então, é algo muito cristalizado, muito concentrado já na mente das pessoas. Elas estão usando essas duas referências, Lula e Bolsonaro, lulismo e bolsonarismo, para orientar a sua visão de mundo, para a tomada de decisão em todos os aspectos da política, o que ela gosta, o que não gosta, o que ela aprova, o que ela não aprova. Até a tomada de decisão sobre vacina ou uso de máscara, ela passou por um pouco desse viés do que é que você é politicamente. Né? Então, essa cristalização é muito consolidada para que seja desfeita apenas por fatos da campanha, debates, estratégias eleitorais de comunicação, não subestimando a potência que esses fatores eles têm, mas não há tempo, na minha percepção, para desconstruir algo que está extremamente consolidado na percepção das pessoas. Agora, Simone Tebet é uma candidata que ela tem um foco, ela é muito preparada, né, do ponto de vista da comunicação. Assim, ela tem uma fala muito estruturada, ela tem ideias políticas consolidadas, a gente concordando ou não com elas, ela tem uma visão de mundo política muito bem estruturada. Ela não é uma aventureira política que entra para disputar a eleição presidencial. Ela tem um histórico, né, político consistente, familiar, inclusive. A origem da política dela é do pai, né, familiar. Então, já era esperado um bom desempenho dela nos debates, inclusive pelo que ela vinha mostrando quando ela se pronunciava publicamente na CPI, sobretudo quando ela ganhou muita visibilidade nacional. Então, a aposta de tê-la como candidata a presidente é com base nesses elementos que são, digamos assim, uma força política dela, uma característica positiva que ela traz enquanto liderança política. Agora, para um candidato a presidente despontar numa pesquisa, ele precisa de mais elementos, ele precisa ter empatia com o povão, ele precisa ser conhecido, ele precisa ter palanque nos estados, ele precisa ter estratégias digitais
que gerem engajamento. Então, é uma série de outros ingredientes que eu acredito que não há tempo suficiente para a construção disso. Se for, a gente vai ser um ano da campanha, 1 ano e meio, 2 anos, sim, a gente poderia dizer que ela era uma candidata que, pela visibilidade que ela foi ganhando, por essa capacidade de articulação verbal que ela tem, ela poderia, sim, ganhar em alguns segmentos a notoriedade, inclusive nesse sentimento de eu não sou uma coisa nem sou outra. Mas isso não aconteceu. Eu acho que ela vai ter um bom desempenho para uma candidata que não tem esses elementos, mas eu acho que dificilmente isso será suficiente para colocá-la numa posição mais competitiva nessa disputa. Permaneçam conosco aí, porque a gente vai repercutir o debate da TV Nova Nordeste ontem com os candidatos ao governo. E falar do cenário em Pernambuco, eleições 2022, Rede Pernambuco de Rádios, agradecer às rádios que estão neste momento retransmitindo o nosso programa e também quem nos acompanha pela internet. É só um instante e a gente volta com a última parte.